a relação internacional do Brasil com outros países, né? Que tipo de imagem o nosso país tem apresentado internacionalmente, como os outros países integrantes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos têm visto a prolongada violação do Brasil aos direitos humanos e como os outros países mesmo do Sistema ONU também têm visto. Esse tipo de denúncia, ela nos ajuda a explicar que no Brasil nem todo mundo concorda com esse tipo de ausência de informação verdadeira, esse tipo de genocídio que vem se gestando por meio de uma política estatal, né? A gente talvez esteja entrando para a história no próximo período a partir das imagens de barbárie que o Brasil vai instalando ao se tornar o centro da pandemia mundial. Vai ser difícil afastar da história que isso aconteceu e que nós tínhamos um presidente que apoiava isso. O importante, nos parece, que também é dizer que no Brasil uma série de entidades, uma série de juristas, uma série de políticos se colocam contrários a essa situação e registrar na história essa resistência nossa, né? Até importante dizer que essa articulação ela surge muito a partir de um diálogo de duas pessoas muito importantes para a gente aqui, que é bom mencionar, né, que são Rafael Cavicchioli, que é doutor em Direito e jurista aqui no estado do Paraná, servidor público, e a Karen Santos, vereadora de Porto Alegre, que nos ajudaram, eu e a Bruna, a gente fazia parte desse núcleo de discussão mais restrito sobre os argumentos, sobre os fundamentos da peça, e a gente conversou com muitas entidades, né, que a Bruna já citou algumas, a Associação de Juízes para a Democracia, a Associação dos Funcionários do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Coletivo Nacional de Advogados e Servidores Públicos, a Justiça Global, já citada, Intervozes, advogados e advogadas para a democracia, enfim, uma série, a Casa Latino-Americana, uma série de entidades, dezenas de entidades, a Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, estão junto com a gente nessa denúncia que mostra um pouco que nós não estamos sozinhos, né? A gente precisa dizer que o governo não está falando sozinho, que existe resistência a esse processo, que nós estamos vendo essa violação permanente, nós estamos vendo que o Estado não dá conta, que os outros poderes da República, infelizmente, não têm dado conta, né? Então, é muito sério. O ministro Barroso, no âmbito da DPF, eu tenho o número da DPF aqui, um minutinho, no âmbito da DPF 669, nesse ano ter deferido uma liminar em que era proibida a campanha O Brasil Não Pode Parar, e a Presidência da República, em que pese a gente consiga acessar no Diário Oficial os dados referentes a uma licitação, a uma dispensa de licitação ocorrida nesse dia por uma agência publicitária, a Presidência da República nega sequer que existia essa campanha, essa contratação, enfim. Então, é muito grave que a Presidência da República se sinta autorizada a proferir violações ao direito à informação, e, nesse caso, mentiras propriamente ditas, né? Nos parece que são claras mentiras e claras situações que estimulam as pessoas à morte, né? Que tipo de política é essa que se gesta no nosso país, enquanto a gente vê que familiares não têm conseguido se despedir dos entes queridos, né? Ontem, Dia das Mães, quantas mães não puderam se despedir dos seus filhos, quantos filhos não puderam se despedir das suas mães, né? A família brasileira, que é tão reivindicada por esta presidência, a família está em risco, né? As próprias famílias vêm sendo desestruturadas, vêm perdendo o mínimo direito à memória, o mínimo direito à informação, o mínimo direito, diante de uma pandemia global, não serem vítimas do governo, ao invés de serem auxiliadas por ele. E, diante de todo esse cenário de desinformação, a gente precisa conversar com as entidades, precisa conversar com a opinião pública e com os organismos e articuladores internacionais, né? Para nós é importante que internacionalmente seja conhecido que as entidades, que as pessoas, que os juristas estão comprometidos com a informação verdadeira, preocupados com a população brasileira, preocupados com a classe trabalhadora, em especial com o seu setor mais empobrecido, que segue trabalhando
em inúmeras relações precárias de trabalho, em inúmeros serviços crescentemente dados como essenciais, porque, como vocês viram, até trabalho doméstico foi declarado como um trabalho essencial em Belém. Isso é uma distorção completa de qualquer forma de tratamento decente para a pandemia. O trabalho doméstico, sobretudo, realizado por mulheres e por pessoas negras também. Então, a gente tem tido uma desvalorização da vida, uma hierarquização da vida, um desrespeito estrutural ao direito à saúde que se gesta a partir dessa política de desinformação oficial do Estado. É muito grave que o Estado brasileiro assuma como oficial uma política de desinformação nesse momento e assuma como tolerável uma política de desinformação. Não é possível que a presidência da República haja dessa forma e nem a Câmara dos Deputados nem o STF façam nada a respeito, que, pelo contrário, o Congresso Nacional esteja preocupado com os seus grandes negócios, né? A gente vê que, ao invés de estar discutindo isso, ao invés de tentar colocar freios à presidência da República, o Congresso Nacional está mais preocupado, em grande medida, em aprovar projetos como a PEC da Guerra, a PEC 10, o PLP 39, o congelamento de salários dos servidores como discussão, se congela de todo mundo, se congela de alguns. Os grandes negócios seguem acontecendo no Congresso Nacional, enquanto a população vai morrendo dia após dia, lamentavelmente, no país.